E aí, meus amados, bom dia, domingo. Só tô conseguindo gravar hoje, vai sair um pouquinho atrasado desse vídeo, vai sair provavelmente ainda hoje, domingo. Mas glória a Deus. E, meus amados, hoje eu quero falar algo muito especial ao coração de vocês a respeito de 2 Reis, no capítulo 17, no versículo 27. A palavra fala assim: Então o rei da Síria mandou dizer: Levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxeram cativos. Vá e habite, e lhes ensine o que exige o Deus da terra. Contextualizando aqui para vocês, aqui no capítulo 17, no versículo 15, o rei Oséias, ele era o rei vigente no território de Israel, né? Nessa época, Israel e Judá estavam separados, né? Após ali Salomão. Salomão foi o último rei que reinou sobre as duas partes, mas depois disso veio Jeroboão e Roboão, né? Cada um reinando, Jeroboão, se não me engano, reinando na parte de Judá e Roboão em Israel. E sabe, a palavra vem mostrar para nós que tiveram muitos reis em Judá, muitos reis em Israel. No geral, os reis de Judá eram mais tementes ao Senhor do que os reis de Israel. E por conta disso, os reis de Israel, por serem infiéis e se prostituírem para os outros deuses, a palavra fala que eles foram entregues aos povos da época, né? Então, os assírios nesse tempo, eles estavam sobre... os israelitas estavam sob a custódia, de certo modo ali, dos assírios, né? E a palavra vem falar aqui no capítulo 25, no versículo 25, só para vocês terem um contexto, a palavra fala: No princípio da sua habitação, ali não temerão ao Senhor. Aqui está se referindo ao rei da Assíria, né, que trouxeram alguns povos para habitarem em Samaria. Que aqui vem contar a origem dos samaritanos, né, igual a mulher samaritana que tem no Novo Testamento. Samaria era uma cidade, e a origem de Samaria, dos samaritanos, veio a partir disso aqui. Então ali o rei da Síria, né, ele mandou algumas pessoas e elas não temerão ao Senhor. Então o Senhor mandou leões entre eles para que matassem algum deles. Pelo que ele disse ao rei que deportasse essas pessoas de Samaria. Então fizeram habitar na cidade de Samaria e eles não sabiam o que exigia o Deus da terra, né? Aqui a palavra fala: Não sabe o que exige Deus da terra. Ele mandou entre ela leões para que o matassem-nos, porque não sabe o que exige Deus da terra. Então, por conta disso, aqui entra o 27, que é o versículo que eu li no começo. Então o rei da Síria mandou dizer: Levai para lá uns dos sacerdotes que de lá trouxesse castigos, né, que trouxesse lá da região de Israel, para que habite e ensine o que exige o Deus da terra. Sabe o que eu achei interessante com essa passagem? É que nós podemos ver com muita clarividência, com muita clareza, que o mover de Deus, ele gera temor naqueles que não conhecem ao Senhor, sabe? Então, igual eu comentei no último vídeo, eu acredito que nós somos sabotadores dessa cultura caída da terra e nós somos os responsáveis por implementar o reino de Deus aqui. E sabe, quando eu vejo isso, quando eu vejo como esse mover de Deus, mesmo que de forma negativa para eles, trouxe temor, de modo que eles trouxeram um profeta, de modo que eles trouxeram um homem de Deus, um sacerdote, para que viesse e ensinasse ao povo, ensinasse como eles deveriam se portar. Porque, meus amados, as pessoas que não conhecem a Deus, elas no geral não vão ter temor ao Senhor, porque teme aquele que conhece, né? E aqui a palavra ela vem mostrar que uma das melhores formas de nós sermos sabotadores da cultura terrena, uma das melhores formas de nós sermos aí apóstolos e sermos enviados para transformar a sociedade é através do mover de Deus, sabe? Eu acredito que as pessoas elas podem negar a existência de Deus no sentido de que se nós não vemos, não podemos comprovar. Mas é impossível você não comprovar. Se você vê uma perna quebrada com gesso, você olha e a pessoa é curada, sabe? Deus ele permite que nós façamos coisas que são palpáveis, né? A presença de Deus, em muitos momentos, ela é quase que palpável de fato. Em alguns momentos de adoração, você consegue sentir a presença do Senhor de forma quase que palpável. Mas existem milagres e moveres do Senhor que são literalmente palpáveis, sabe? Então aqui que nós podemos aprender com esse versículo aqui de 2 Reis, é que uma das formas de nós tocarmos a nossa sociedade é através do mover de Deus, porque o mover de Deus, ele gera temor naqueles que não conhecem, sabe? Então que nós possamos ser homens e mulheres que promovem o mover de Deus, que nós possamos ser homens e mulheres que trazem o mover de Deus do céu aqui para a terra, para que desse modo mais pessoas possam temer ao Senhor, para que desse modo mais pessoas possam conhecer a natureza divina, e que desse modo nós não sejamos apenas os famosos crentes agentes secretos que estão nos lugares, mas não trazem o mover, que não fazem diferença. Que nós possamos ser homens e mulheres que transformam a nossa sociedade de forma eficaz. Em nome de Jesus, se você está aí ouvindo o vídeo, feche seus olhos, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que Ele transforme nossos corações e nos faça ser homens e mulheres que realmente tragam o mover, de modo que
até aqueles que não conhecem ao Senhor, até aqueles que não conhecem ao Pai, tenham temor. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Jesus, muito obrigado, Pai. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor permitiu esse tempo para nós, para que, Senhor, nós possamos aprender mais de Ti, Jesus. Pai, eu te peço que nesse momento, caso tenha alguém aqui ouvindo, Senhor Jesus, que tem medo ou receio de manifestar o seu Espírito, de manifestar o mover do Senhor na sociedade, no ambiente no qual ele está inserido, Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor possa, Senhor, cativar o coração dessas pessoas, para que elas estejam tão apaixonadas pelo Senhor, de modo, Senhor, que elas não tenham medo ou receio, Pai, de mover nos dons do Espírito que o Senhor nos concedeu. Pai, eu te peço, usa a minha vida e usa a vida de cada um que está ouvindo esse vídeo, para que nós possamos, Senhor, através do Teu mover, Senhor Jesus, trazer temor das pessoas ao Senhor, que é o Deus vivo, o Deus Altíssimo. Senhor, eu te agradeço, Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, por favor, se movam no Espírito Santo. Permitam-se ser movidos pelo Espírito de Deus, sabe? Eu acredito que Deus, ele realmente quer tocar o nosso país. Só que Deus, ele não precisa de nós. Só que para fazer a obra dele, nós precisamos permitir que ele nos use. Então, por favor, viva em santidade, busque a face do Senhor e seja transformado de glória em glória, dia após dia. Tá bom? Tenham um excelente dia, um bom domingo, uma boa semana, que o Senhor Jesus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Até a próxima.